Hoje aqui no programa vamos conversar sobre anabolismo clínico. Para tirar nossas dúvidas, eu recebo o fisiatra e médico do esporte, Dr. Lucas Caseri. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui contribuindo. Doutor, o que é anabolismo clínico? Olha, anabolismo clínico é um conceito onde a gente pode devolver várias funções perdidas. Dentro das nossas funções fisiológicas, eu tenho o anabolismo, que significa síntese, construção, e eu tenho o catabolismo, que é a degradação. Então, quando eu tenho algum processo infeccioso, que eu preciso ficar internado, eu sofri uma cirurgia, eu vou acabar perdendo, por exemplo, tecido muscular, porque o músculo, ele devolve aminoácidos para a gente poder construir as nossas células de defesa, por exemplo. Então, tudo que eu tiver um processo de doença ou de envelhecimento, eu vou acabar aumentando os meus fatores que contribuem para o catabolismo. E o catabolismo é a perda da função fisiológica e da morfologia. O que é? A estrutura geral de ossos, tendões, músculos, ligamentos, né, o próprio tecido cardíaco também. Então, eu vou perdendo qualidade isso, e muitas vezes, ou da doença, ou do envelhecimento, eu preciso devolver, eu preciso construir isso novamente. Isso é chamado de anabolismo. Então, se eu pegar um cenário, por exemplo, da musculação, onde eu faço treinamento para ganhar músculo. Então, esse é um treinamento visando um anabolismo muscular. Então, essa é que é a ideia. Quando eu faço um outro treinamento extenuante para perder gordura, eu tenho um catabolismo desse tecido de gordura. Então, o anabolismo é a síntese e o catabolismo é a degradação. Doutor, e quais as doenças essa terapia pode ajudar a retardar o avanço ou tratar? Olha, isso é uma coisa muito interessante, porque à medida que a gente vai envelhecendo, vai aumentando a morbimortalidade. O que é isso? É o aparecimento ou agravamento de doenças e, eventualmente, o risco de morte. Então, qualquer doença, a maioria das doenças crônicas, ela, no seu processo da fisiopatologia, ou seja, como ela se desenvolve, essa doença, eu tenho um aumento do catabolismo, um aumento das perdas, né, da função fisiológica e também da estrutura desses tecidos corporais que a gente chama de biomateriais, né? O bio é vida e o material acaba sendo os tecidos. Então, toda doença que eu preciso ficar internado, eu vou ter esse processo de perda. Então, basicamente, qualquer doença onde eu precise reduzir a minha atividade física, onde eu tenho um aumento do meu catabolismo para gerar novas células, por exemplo, uma queimadura, né, bastante comum em crianças, eu tenho um aumento muito grande do meu metabolismo, porque eu preciso reconstruir as células da pele. Então, muitos aminoácidos que são utilizados para fazer essa construção do tecido da pele, eles vão vir da musculatura, né? Então, eu vou perder muita massa muscular. Então, basicamente, qualquer doença crônica e o envelhecimento também, porque aí tem vários fatores decorrentes do envelhecimento que podem acabar contribuindo. Por exemplo, falta de atividade física, por exemplo, a falta de ingesta de proteínas adequadas também, né? Isso acaba contribuindo. Doutor, na prática, quais são os recursos empregados no anabolismo clínico? O melhor dos mundos é a gente unir o que eu chamo de tripé essencial, ou seja, são 3 fatores que são norteadores do ganho de força e de massa muscular, por exemplo, se eu estiver pensando, né, em anabolizar, ou seja, em fazer o crescimento da força muscular e também da massa muscular, que é o treinamento físico, então principalmente a musculação, o próprio nome diz, né, para ganhar músculos, musculação. Então, a musculação, ela tem a primazia, né, de poder gerar o aumento da força muscular e o aumento do músculo. Então, a maioria das entidades recomendam, né, para doenças crônicas ou para envelhecimento, que entre 2 e 3 vezes por semana seja praticado o treinamento de força. E se uma única atividade puder ser escolhida para o idoso, talvez a força muscular, que é onde ele mais utiliza no seu dia a dia, por exemplo, para caminhar, subir escadas, sentar e levantar da poltrona, por exemplo, essa deve ser a prioridade. A segunda parte desse tripé é a dieta, né? Eu preciso dar calorias adequadamente, carboidratos, proteínas e gorduras, para que eu tenha
um excesso calórico para que eu possa construir esse tecido, né? Ninguém constrói nada se não tiver o tijolo. Para a gente construir um muro, eu preciso de vários tijolinhos. Então, esse tijolinho vai vir. E 2 suplementos têm bastante destaque, que é a proteína em pó, né? Muito conhecido, o whey protein, tem proteínas vegetais também, e a creatina. São 2 suplementos que têm um grande número de trabalhos científicos, de evidências científicas, que contribuem para o aumento da massa muscular, para a melhora da qualidade de vida, aumentando a função associada, aí, por exemplo, ao treinamento físico. E o último pilar é o sono. Hoje em dia, as pessoas dormem muito pouco. Perto de 30% das pessoas não têm o sono adequado de maneira nenhuma. Então, eu tenho aí uma boa parcela da população sofrendo com isso. Então, o sono ele é importante para reparar os nossos tecidos, né? É por isso que muitas vezes quando a gente está doente, a gente acaba dormindo mais, e dormir de fato melhora porque eu diminuo o meu gasto metabólico e eu vou empregar isso no nosso tratamento. Então, treino, dieta e descanso, né? O treinamento físico, a alimentação e o sono são fundamentais para isso. Então, doutor Lucas, todos esses recursos são possíveis de utilizar de modo preventivo. Aliás, qual a importância do gerenciamento do envelhecimento? Olha, eu diria que quando a gente chega lá perto dos nossos 30, 35 anos, a gente está no auge das nossas funções fisiológicas. E a partir dali, o carro vai descendo a ladeira. Só que ele pode descer numa velocidade muito grande ou ele pode descer numa velocidade um pouco mais devagarinho, a gente vai freando esse carro na descida. Então, independente do que se faça, de treinamento, de dieta, de estilo de vida saudável, você vai perder tecidos biológicos e você vai perder função física. No entanto, cuidar geralmente na sua infância e adolescência, uma prática adequada, regular, né, incentivar crianças e adolescentes a fazerem atividade física, isso já contribui muito para eu levar esse hábito saudável para o resto da vida, né? E na fase adulta é muito importante que eu mantenha no mínimo de 3 a 5 vezes por semana de atividade física, incluindo aí musculação, atividades aeróbias, atividades de alongamento também, são super importantes, porque quando eu chegar lá nos meus 70, 80, 90 anos, eu não posso ter descido tanto essa ladeira onde eu cruzo um limite, um limiar, onde a partir daquele momento de perdas eu não fico mais independente. Eu não levanto mais da poltrona sozinho, eu não vou mais no banheiro sozinho, eu não consigo mais carregar compras ou pegar coisas pesadas. E aí eu preciso de outras pessoas. Então, eu diria que a manutenção de força muscular, de massa muscular, é fundamental para a nossa sobrevivência e para a nossa longevidade também. Doutor, muito obrigada pelas informações. Volte outras vezes para tirar nossas dúvidas. Muito obrigado pelo convite, estou sempre à disposição. Obrigada a você também pela companhia. Eu te espero no nosso próximo bate-papo aqui no Doutor TV.